Parece que vem uma tempestade. Anuncia Heitor Villarreal, um taciturno traficante encarregado da logística de transporte do cartel, enquanto fita os distantes relâmpagos surgirem de nuvens carregadas no horizonte. O vento aumenta a intensidade e uma lufada na escuridão ilumina a face igualmente taciturna de Leon Félix, o piloto que irá transportar 400 quilos de cocaína dos confins da Bolívia para o território brasileiro. Depois que este pássaro subir acima daquelas nuvens, o perigo terá passado. Responde Leon Félix, apontando para um avião monomotor modelo Piper Malibu, enquanto os lacaios, responsáveis pelo trabalho braçal, carregam o interior da aeronave com fardos de droga. Leon Félix aparentava ter entre 47 a 53 anos. Trajava calça jeans, camisa branca e jaqueta de couro marrom, o estereótipo do piloto informal. Se estivesse de dia, certamente ele também estaria usando óculos escuros. Sendo ele um recém-contratado, aquela era sua terceira viagem para o cartel. E Leon Félix queria que tudo ocorresse de forma impecável, até porque o cartel não tolerava falhas de seus associados e costumeiramente punia falhas com a morte. A história de Leon Félix, até aquele momento, foi uma coleção de atos deploráveis, uma jornada de maldade e corrupção. A mais recente foi o assassinato do antigo piloto da organização. Assassinato esse que ele cometeu para tomar o seu lugar. Leon Félix é um homem atormentado que não conhece limites. Ele seguiu o piloto do cartel por semanas, até que numa noite de bebedeira num bordel, ele o envenenou colocando sorrateiramente um composto mortal em sua bebida. Os lacaios menores terminaram de carregar o avião com a droga. Heitor Villarreal dá suas últimas instruções referente à viagem. E 3 horas depois, lá estava Leon Félix, singrando o céu noturno, acima de nuvens tempestuosas. Sua Glock estava guardada no coldre, que por sua vez estava guardada em sua mochila, que estava acomodada no assento ao lado. Leon não era nenhum novato nesse ramo. Ele perdeu a conta de quantas vezes teve que recorrer à pistola para se livrar de problemas ocasionais. E pode apostar, problemas são o que não faltam nesse ramo. E estar preparado para eles era a diferença entre a vida e a morte. Uma forte turbulência sacode o avião. E Leon sabe que abaixo das nuvens, uma densa floresta se estende por centenas de quilômetros. Ainda falta 1h30 para o seu destino. Uma clareira no meio das árvores, uma pista de pouso clandestina, o ponto de entrega. Dali em diante, a droga é carregada para outro avião, para o início da distribuição nos grandes centros. Assim que Leon Félix concluir essa entrega, vai usar uma parte considerável do seu pagamento para saldar dívidas de jogos. O que sobrar, ele vai torrar em mais apostas, jogatinas, mulheres de vida fácil. Para Leon Félix, a existência não fica melhor do que isso. Súbito, uma corrente descendente derruba o avião 30 metros, o lançando no meio das nuvens, no meio da tempestade. Naquele momento, o piloto não pode ver nada, a não ser as partículas diminutas de água e gelo que se chocam contra o para-brisa da aeronave. Um clarão brutal explode na visão de Leon Félix, um emaranhado de raios que envolve o monomotor como uma teia luminosa. Então, silêncio, os motores pararam, os instrumentos não respondem. Um relâmpago ilumina a visão à sua frente, revelando a floresta que se aproxima mais e mais. Súbito, escuridão, silêncio, a privação dos sentidos. Quando acordou, Leon estava deitado em meio a arbustos, se perguntando como ele foi parar ali. A tempestade havia se convertido numa chuva serena, mas a escuridão predominava e Leon Félix mal conseguia enxergar ao seu redor. Ele se levantou surpreso por estar vivo e não ter quebrado nenhum osso. Lhe veio à lembrança um documentário. Uma plataforma de serviço se desprendeu da lateral de um prédio de mais de 100 metros de altura, ocasionando a queda de um limpador de janelas. Mas a plataforma caiu entre o espaço de 2 prédios, e esse espaço era tão próximo entre eles que a plataforma resvalou de tal forma que amorteceu a queda do limpador de janelas, e este sobreviveu à queda de mais de 100 metros apenas com 2 pernas quebradas. Seria interessante documentar a meu respeito, pensa Leon. Piloto do cartel sobreviveu a uma queda no meio da floresta amazônica. O impacto lança para fora do avião, e ele sobrevive sem nenhum arranhão, perdendo 400 quilos de cocaína. A notícia boa? Estou vivo. A notícia má? Estou perdido no meio da floresta amazônica e perdi 400 quilos de cocaína do cartel. Mas é preciso administrar uma desgraça de cada vez. E primeiro Leon Félix precisa achar abrigo e provisões, o mínimo para sobreviver.
Mas andar às cegas no mato infestado de animais peçonhentos como cobras, aranhas, lacraias, escorpiões não parecia uma boa ideia. A chuva diminuíra e as nuvens começavam a se dissipar. A luz da lua começava a iluminar sutilmente a densa floresta. Mais à frente, o luar iluminava uma improvável visão. Cerca de 40 metros à sua frente, a fraca claridade revelava por entre as árvores uma construção abandonada. Leon ficou surpreso com a visão inusitada e se pôs a caminhar em direção à misteriosa edificação. À medida que se aproximava, ele notou que se tratava de um vilarejo composto por várias casas construídas por métodos antiquados. As paredes eram feitas de barro e madeira. Era perceptível que quando tais edificações foram levantadas, receberam um acabamento caprichado. Isso era notório pelos detalhes de sua arquitetura, que apresentava estilo colonial. De repente, de dentro de uma das casas, brilhou a luz de uma fogueira, e a claridade lúgubre delineou no interior dos escombros a sombra de um homem. Seja lá quem fosse, Leon não se revelaria até ter a certeza de quem se tratava. Cauteloso, Leon Félix se aproximou sorrateiramente, como um predador espreitando a sua presa. De dentro do casebre ele viu um homem idoso e esquálido se aquecendo diante ao fogo. Diante de tal visão, Leon se encheu de confiança, pois ele era um homem forte, com treinamento militar, e aquele idoso não significava ameaça para ele. Se Leon Félix quisesse, poderia subjugá-lo facilmente, ou simplesmente quebrar com as próprias mãos todos os ossos daquela velha carcaça. Cheio de arrogância, Leon cruza a entrada do casebre, adentrando o recinto com um olhar ameaçador. Posso me aquecer junto ao fogo, velhote? Anuncia Leon Félix. Curiosamente, o ancião não esboça reação e aparenta indiferença perante a repentina aparição do intruso. Você fala a minha língua, velho? Inquere o recém-chegado. O idoso permanece calado, e Leon conclui que o velho talvez possa ser demente para viver isolado no meio do nada, e aquela construção abandonada poderia ser a sede de uma antiga mineradora ou garimpo. Aquele homem pode ser o remanescente de antigos trabalhadores que atuavam naquele lugar. Seja lá como for, ele só precisava esperar o amanhecer para procurar o avião e, com sorte, encontrar a sua mochila com uma bússola, um mapa, comida para 3 dias e, é claro, a sua pistola. O velho vivia ali, provavelmente por muito tempo. Isso significava que, demente ou não, ele deveria ter algum tipo de provisão para se manter ali vivo, isolado, e quais fossem estas provisões, Leon Félix tomaria para si. Onde você guarda a água e a comida, velho? Ele pergunta. Você não deveria estar aqui. Responde o ancião. Sério? Essa é a revelação do ano, velhote. É claro que não deveria estar aqui, mas você irá me ajudar a achar uma saída dessa maldita mata. Responde Leon Félix. Perca toda a esperança aquele que cruzar estes umbrais. Responde o ancião. Que papo brabo é esse? Quem você pensa que é? Edgar Allan Poe? Vamos, eu estou com sede e deve haver um rio ou riacho aqui por perto. Senão, como explicar um velho decrépito igual você, vivendo sozinho assim no meio do nada? A não ser que você não esteja sozinho, velhote. Ou talvez não estejamos assim tão longe da civilização. Fala rudemente Leon Félix, enquanto agarra o frágil homem e o lança para fora da construção em ruína. Por um momento, Leon se detém no limiar do portal da velha casa e, com olhos injetados, encara o idoso que estava caído ao chão do lado de fora. Perca toda a esperança aquele que cruzar estes umbrais, retruca Leon, e um sorriso cínico nasce em sua face. Minutos depois, Leon forçava o ancião a andar mais depressa por uma trilha. Essa trilha tinha sido revelada pelo próprio idoso, a promessa do acesso à água. Quanto tempo ainda falta, velhote? Já estou ficando sem paciência. Interpela Leon Félix. Aqui o tempo não existe, criança. Responde o ancião. Ao ouvir essas palavras, Félix se enche de cólera, agarra o velho pelo pescoço e o levanta do chão como se fosse um boneco de pano. Torça para que cheguemos logo no seu reservatório de água, riacho, poço, rio, ou seja lá o que for, velhote. Pois quando amanhecer, se eu não encontrar o meu avião, quando eu tiver sede, beberei o seu sangue. Se eu tiver fome, comerei a sua carne. Eu farei qualquer coisa para sair dessa floresta. E se você não se mostrar útil, será peso morto. E ao proferir estas palavras, Leon Félix esbofeteia o idoso, o lançando mais uma vez ao chão. De repente,
Um uivo bestial emerge da floresta, deixando o leão petrificado. Mas uivos e grunhidos ressoam na escuridão ao seu redor. Você não deveria estar aqui, rosna o idoso. O seu propósito deveria ser de luz e nobreza. Mas, ao invés disso, você escolheu de livre e espontânea vontade a perdição. Enquanto falava, sua voz ganhava uma entonação desumana. E as nuvens se dissipavam no céu, e a lua cheia surge resplendorosa, e o luar ilumina a floresta. O velho que mais cedo apresentava uma complexão frágil e desamparada, começava a ganhar contornos musculosos e ameaçadores. Seu olhar brilhava com uma tonalidade avermelhada sob a luz da lua cheia. E sua boca escancarava de forma desumana, revelando as presas de um animal. Leão Félix, desesperado, se pôs a correr por entre as árvores. Seu coração batia acelerado em seu peito. Desnorteado, ele tropeça e cai ao chão. E ao se levantar, percebe que criaturas enormes corriam ao longe, vindo em sua direção. Ele não podia acreditar, mas o que o perseguia eram peludos e corriam em 4 patas, quase tão grandes quanto cavalos. Ele avistou uma pequena clareira logo à frente. E do outro lado, mais uma faixa de floresta. E nela, ele avistou a imponência da Suma-Uma, a árvore da Amazônia. Tão grande quanto um edifício. Acima, presa em seus poderosos galhos, estava o monomotor. Leão correu com a força gerada pelo desespero. Correu em direção da gigantesca árvore e se pôs a escalar o seu tronco, agarrando onde pudesse. Cerca de 9 metros acima, ele olhou para baixo e viu 7 feras de aspecto canino se colocarem de pé em 2 patas e o fitarem diretamente. Havia uma inteligência maligna em seus olhos. Lobisomens, pensou Leão Félix. Aquelas coisas só poderiam ser lobisomens, concluiu incrédulo. Mas um pouco mais acima estava o avião, e dentro dele estava sua pistola com o pente cheio, e aquelas criaturas iriam descobrir a maldade oculta no coração do homem, pensa Leão, ao mesmo tempo que alcançava a aeronave. Quando ele olhou no interior dos destroços, uma onda de incredulidade e pavor o atinge. Sentado no assento do piloto, jazia o corpo sem vida de Leão Félix. Isso não pode estar acontecendo! Ele fala para si mesmo em negação. Seus sentidos adormecem e ele cai do alto da enorme árvore aos pés do ancião. Você é a morte? Pergunta Leão Félix. Somos os cães que guardam os portões da escuridão. Aqui nesse lugar, nos trataremos com sua alma, maturada por uma vida de pecados. Ela desenvolve um sabor delicioso. Fala o velho, enquanto outras 6 feras emergem por detrás dele. Enquanto ele mesmo começava a se metamorfosear um enorme cão negro. Naquela noite, os gritos de Leão Félix ressoaram no limiar entre o etéreo e o mundano. Ressoaram quando as 7 bestas devoravam sua alma, tendo apenas o luar como testemunha.